Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, possivelmente o único hoje, tá, gente? Vamos ver aí como é que vai ficar a demanda dos vídeos, mas de qualquer maneira a gente fala aqui um pouquinho sobre algumas situações que surgiram desde ontem, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, vamos pra cima porque o Botafogo esgotou a sua carga de ingressos, na verdade todo mundo esgotou a sua carga de ingressos para esse jogo entre Flamengo e Botafogo. Coloca o Flamengo primeiro porque é o mandante, no Maracanã. E aí a gente vai ter casa cheia. A torcida do Flamengo esgotou toda a sua carga de ingressos e a torcida do Botafogo também esgotou toda a sua carga de ingressos destinada a ela. Ponto. Não tem mistério, beleza? Então a parada é justamente essa. Vamos já repercutir toda essa situação aí, toda essa temática e também falar um pouquinho sobre como é que pode ser destacado esse confronto em termos táticos, em termos estratégicos, como é que o Botafogo pode explorar, né, de maneira significativa as falhas, né, digamos assim, desse time do Sampaoli, que ainda está precisando melhorar em alguns sentidos, e como o Botafogo também pode se preocupar com algumas dinâmicas muito interessantes do bom técnico Jorge Sampaoli, que os jogadores do Flamengo, que também são muito inteligentes e qualificados, já estão começando a pescar, beleza? É um jogo de xadrez em que o Botafogo vai ter que se apresentar muitíssimo bem. É o último jogo do mês de abril, é o 9º jogo do Botafogo nesse mês, certo? Então, obviamente, há um desgaste, mas é um ótimo teste para uma equipe do Botafogo que vai estar fazendo talvez o seu jogo contra o adversário mais qualificado do mês, certo? Não necessariamente o jogo mais importante, porque a gente teve aí, Copa do Brasil, a gente teve aí estreia de Brasileiro, a gente teve estreia de Copa Sul-Americana, mas, de qualquer maneira, é uma partida interessante que o Botafogo vai ter que se provar contra um adversário num nível maior, né? Um nível de futebol, né, acima daquilo que a gente vem vendo como adversário, beleza? Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, já vamos começar a falar de tudo isso que tá rolando. Primeiramente, muito obrigado porque a gente conseguiu bater essa meta ontem à noite. Chegamos aos 89.900 inscritos aqui no canal Brown Fogo, rapaziada. E agora está com 89.910. Faltam 90 pessoas, literalmente 90 aparelhos conectados aqui para a gente chegar aos 90 mil inscritos. Eu estou tentando bater isso hoje. Então dá aquela moral, umas 5 mil pessoas vão ver. Eu duvido que não tenham 100 pessoas para se inscreverem aqui no canal e fazerem a gente alcançar esse número. Agora, sem enrolação, porque já está com 3 minutos de vídeo, a parada é a seguinte: ingressos esgotados, casa cheia. Eu acho que também é uma boa maneira para o John Textor analisar o que vai ser a torcida do Botafogo amanhã, porque eu não tenho dúvida que vai ser um barulho ensurdecedor, todo mundo junto, né, no setor superior ali do setor sul, né, nível superior, onde a torcida vai ficar colocada. E quando a torcida ela tá aglomerada, quando a torcida ela tá junta, quando há uma prioridade pelo barulho, cara, eu acho que o John Textor ele vai ter que rever algumas questões, assim, logística de estádio, né, no Newton Santos, de como fazer, óbvio, cara, você tem as pretensões comerciais do clube, da SAF, mas também tem o barulho, sabe, também tem a pressão da torcida, e essa é uma maneira interessante de se ver isso. Acho que a gente vai fazer muito barulho no Maracanã. Eu já comprei meu ingresso, daqui a pouco, inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui meio-dia e meio pra vocês. Devo publicar por volta de 1 da tarde. E aí vou tomar um banho, sair aqui de casa, vou pra General Severiano trocar o meu ingresso, né? Porque o Maracanã eu nunca vi, né, cara? Pô, o maior palco, o maior templo do futebol brasileiro. Tem que trocar ingresso pra você entrar, né? E aí, é isso, né? É o contexto, pra não ter que trocar amanhã, né, na correria. Vou pra General Severiano, trocar, encontrar uns amigos, encontrar a Vitorinha, minha namorada, vamos tomar um gelo. E aí, já tô com o meu ingresso na mão. Fechou? Te espero no Maracanã. Vambora! E o negócio é o seguinte, a gente agora fala um pouquinho sobre estratégias, tá? Cara, como é que esse time do São Paulo vem jogando? Eu, como vocês sabem, né, cara, eu agora também tenho um canal em que eu analiso futebol de maneira geral, eu acabei virando, comentarista de jogos, né, então, cara, a gente tem que estar atento a tudo, e eu venho assistindo alguns episódios, alguns jogos do Flamengo nesse começo dessa era Sampaoli deles, sabe? E é aquilo, né, o Sampaoli, ele é um adepto do jogo de posição, né, que inclusive é o que o Castro também gosta, tá? Mas o Sampaoli é um cara que ele gosta de mais verticalidade, né, de adaptações, de associações curtas, linhas de passe para você, com o menor número de passes possível, chegar ao gol, que é algo que eu tenho muito apreço também. Eu acho muito melhor do que bolinha de um lado pro outro, né, mas é algo difícil de se conseguir. E o Sampaoli, ele, primeiro,
né? Ele é um cara que ele vai se mostrando mais flexível do que ele se mostrou em outros momentos na sua carreira, porque ele sabe que treinar o Flamengo é uma bomba relógio. Um erro, você já é tratado como um demônio por lá. E aí, ele sabe que ele não vai conseguir implementar o jogo de posição numa equipe que ela sempre jogou num jogo não posicional. Ela sempre rendeu melhor no estilo do Jorge Jesus, no estilo do Dorival Júnior, no corredor central, né? E ele sabe que ele vai tentar fazer essas associações no centro do jogo, mas ao mesmo tempo tentar fazer a galera atacar o espaço, né? E gerar amplitude total, como ele, por exemplo, está fazendo com o Marinho num determinado momento, já está colocando 3 zagueiros. E como é que o Botafogo pode explorar isso? Tá? Primeiro de tudo, uma coisa está associada à outra. O Botafogo ele vai ter que ficar muito atento, né? A pressão na saída de bola, e esse pode ser o doce para o Botafogo. O Botafogo ele não pode hesitar, dar mole, né, numa saída de bola e se deixar levar por uma pressão do Flamengo na saída de bola, porque a gente vai se fuder. A verdade é essa. A gente tem que tomar cuidado com essa pressão, que ela tá bem encaixada, ela já tá bem executada para um início de trabalho do Sampaoli, mas ela ainda apresenta falhas. O próprio Sampaoli falou isso numa entrevista, né, que o Flamengo ainda não encaixa. E se você pegar algumas análises, você vai ver que em alguns momentos o Pedro não cola, né, de maneira correta no portador da bola ou no cara que tá para receber o passe. O Gerson vem falhando muito nesse sentido. Então, cara, você nessa brecha consegue achar, e se o Botafogo conseguir explorar bem esses encaixes na saída de bola, ele vai conseguir pegar a defesa do Flamengo desguarnecida com superioridade numérica, sabe? Porque o Flamengo marca com 5, 6 jogadores pressionando a saída de bola adversária, tá? E aí, cara, o Botafogo ele vai ter que ficar atento, obviamente, para não perder essa bola por aqui. E é por isso que eu acho que a gente deve ter Danilo, Tietê e Eduardo, né, começando o jogo, para depois ter o Lucas rodando posse, circulando, escondendo a bola do jeito que ele gosta, né? Porque o Tietê é um cara mais potente em termos de marcação, talvez, que o Lucas, tá? Enfim, sobre escalação a gente pode ver um pouco depois, a gente vai ter a relação, jogadores relacionados, enfim, em breve a gente vai conseguir ter um norte maior de quem pode jogar. Mas outro fator que eu acho interessante, né, cara, é o Botafogo se atentar muito a essa quantidade de jogadores do Flamengo que atacam a bola, sabe? É o Botafogo fazer uma marcação mista, porque se o Botafogo pegar a marcação só por encaixes, acho que não vai conseguir ter o mesmo sucesso que teve, por exemplo, contra o Fluminense. O Fluminense é um time totalmente oposto em relação mas o Diniz também gosta da bola, mas é outra coisa, tá? O time do Fernando Diniz, ele gosta de dar liberdade aos jogadores. Não interessa se o lateral esquerdo dele não tá dando amplitude. Se o lateral esquerdo estiver dando opção e quiser ter a liberdade para flutuar e girar no meio, chegar na direita, como o Marcelo já fez várias vezes aí, fez aquele gol na direita, né, contra o Fluminense, não tem problema. E aí, cara, quando você faz um encaixe defensivo, você consegue, né, ter um certo êxito, porque o Fluminense dificilmente ele inverte a jogada. O Flamengo não. O Flamengo ele consegue fazer, ele atrai o adversário para um lado para jogar no outro, certo? É uma coisa que o Botafogo inclusive tenta fazer e fazia muito quando o Jefinho estava no time, né, agora com o Luiz Castro. E a gente vai ter que ficar atento a isso, cara. A gente vai ter que ficar atento a isso, porque o Flamengo, obviamente, vai tentar atrair o Botafogo para essa saída de bola. Essa pressão do Botafogo ela não pode estar descoordenada, porque se o Botafogo cair nessa teia, né, e o Flamengo tem qualidade para sair jogando, tem 6 jogadores, tá? No primeiro momento, tava 5-5, tá? O Flamengo estava fazendo uma saída um pouco mais sustentada para conseguir assimilar melhor as questões, para ficar mais fácil para a compreensão. E aí, mais à frente, você tinha os 5 jogadores atacando espaço. Agora, o Flamengo pegando de ritmo, jeito, né? Contra o Maringá, por exemplo, conseguiu ter 4 jogadores na saída e 6 jogadores atacando espaço. 6 jogadores na última linha, certo? Com movimentações muito interessantes, de jogadores que são inteligentes, como, por exemplo, o Gabriel Barbosa é um cara muito inteligente nesse sentido, o Gerson é um cara muito inteligente nesse sentido, o próprio Pedro, apesar de ser menos móvel. São caras que eles fazem movimentos e uma defesa ingênua, ela vai perseguir, ela não vai perceber que ela está gerando um espaço. E isso me preocupa, tá? Essas movimentações me preocupam, porque foi nesse tipo de movimentação inteligente que o Bahia conseguiu fazer o Di Plácido descolar e o Botafogo ter uma inferioridade, com o Júnior Santos não recompondo, com o Di Plácido dando mole, o Vitor Sá chegou igual uma vaca, então a gente não pode dar esse espaço para o Flamengo, tá? Não pode. Certo? E isso me preocupa porque a linha defensiva do Botafogo ela é muito desguarnecida, né? Para mim é um ponto que ainda fica falho nesse time do Luiz Castro. Então acho que o Botafogo ele tem que solucionar isso para ontem,
certo? É muita atenção nessas movimentações, nesses movimentos sincronizados do ataque do Flamengo. É muita atenção na pressão dos caras na saída de bola e o doce pode estar aí, né? Porque com uma saída muito bem coordenada e o Botafogo conseguindo projetar bem os seus atletas para sair dessa pressão adversária, o Botafogo pode pegar superioridade numérica e o mais importante, cara, não desperdiçar oportunidades. O Botafogo poderia ter vencido por 5-0 o último jogo contra o Ipiranga, certo? E, assim, não dá pra desperdiçar as oportunidades que o Botafogo desperdiçou nessa partida, principalmente contra um adversário de nível. Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Qual time você escalaria para enfrentar o Flamengo? À noite voltamos com a relação, com a provável escalação, com um resumo do jogo e tudo mais. Valeu, rapaziada. Um forte abraço e fui.